Certo, galera? Então, ó, tá aqui gravando, depois aí eu posto. Deixa eu pôr aqui então para apresentar na tela inteira. Gente, eu vou mostrar para vocês na teoria o que vem a ser views e depois a gente cria na prática uma view, tá? Para vocês verem como isso funciona. Então, a partir daqui, conteúdo da V2. Vamos lá. Views, banco de dados em Internet 2. No caso aqui, né, esse é o nome de uma outra disciplina onde eu trabalhei. View eu não alterei aqui, mas seria a mesma coisa que tópicos avançados em banco de dados. Galera, aqui é o seguinte, tá? Primeiro a gente tem que entender que banco de dados, antes de mexer com views, a gente tem que entender que banco de dados ele é baseado em consultas. Tudo gira em torno de uma consulta, tá? Tudo que eu for fazer, se você separar aquela parte onde a gente cria o banco de dados, que é o create table, faz as inserções de dados ou alteração e remoção, a partir daí tudo que a gente viu foi select. Busquem aí na memória de vocês. Tudo que realmente traz algum significado para o banco de dados vem por meio de consulta. Consulta então vem por meio de um select, tá? Então tudo é baseado em consultas. Então um banco de dados, uma consulta é tudo. É o que vai gerar pra gente os resultados, o que nos interessa, as respostas, né? É a forma como eu trago as informações que eu armazeno no banco para dentro de um sistema. Então tudo no banco, em um banco de dados, é baseado em consulta, e a consulta é a coisa mais importante dentro de um banco de dados. Tendo isso em mente, ainda tem uma outra afirmação aqui: consultas são constantes. Realmente, principalmente quando a gente implementa um sistema, a transação de dados, inserção e alteração de dados, ela ocorre com frequência, mas as consultas ela ocorrem muito mais. Então elas são constantes, elas são utilizadas toda hora. Então a base da utilização de um banco de dados é a consulta, e as consultas elas são constantes e simultâneas dentro de um banco de dados. E eu tenho alguns tipos de consultas. A gente já viu algumas, que são o select simples. O que é o select simples, galera? Select asterisco from, o nome da tabela, where alguma coisa, se eu precisar. Isso é uma consulta simples. E as consultas complexas, professor, o que são? Joins e subselect, subconsulta, tá? Então o banco está baseado em consultas simples e consultas complexas. Basicamente, então, sobre consulta a gente viu tudo que tinha para ver, tá? Vimos os selects comuns, quando usar condição, os atributos que dá para usar junto com select para soma, média, contar e assim por diante. Vimos as formas de consulta desde a simples até os joins e subselects. Então essa parte de consulta a gente viu tudo. Vou seguindo então. Deixa eu voltar aqui. Aqui teria um exemplo de uma consulta, tá? Até uma consulta até bem avançadinha, tá? Se você for bater o olho aqui, você vai ver que tem uma mistureba aqui de um monte de comando, tá? Eu tenho um select de uma tabela na coluna 2, de dentro de outra, usando um subselect dentro de outra tabela, que usa um full order join, que usa um right order join, um left order join, assim por diante, tá? Esse tipo de consulta aqui que eu estou demonstrando nessa tela, ela é ilustrativa, tá? A gente não vai fazer esse tipo de consulta. Essa foto ela é ilustrativa, certo? Mas o que eu estou mostrando aqui? Um exemplo do que é consulta: uso de select, subselect, dos joins e assim das condições e assim por diante, tá? Então esse daqui a gente já matou, a gente já trabalhou. Se a gente for definir então uma consulta, basicamente a consulta é um select, tá? E o que é uma view? Uma view é uma tabela,
virtual que eu vou armazenar no banco de dados. Já trazendo aqui para uma outra ideia. E um select, o que é? Ele também é uma tabela virtual, mas ele não fica armazenado. Então, vou dar um ESC aqui, vou abrir aqui o banco de dados e vou mostrar isso na prática, tá? Então, deixa eu ver aqui, pg admin 4, rapidinho ele abre. Na prática, galera, o que vem a ser então uma tabela virtual, né? Ou como eu disse aqui, né, uma tabela, uma consulta armazenada. E aí ele fala que o select é igual a uma tabela virtual. Se eu pegar aqui qualquer banco, por exemplo, o banco de exercícios, aqui, e trazer aqui, pedir aqui um script para ele. Olha só, se eu fazer aqui, deixa eu ver aqui o nome aqui das tabelas. Se eu fazer isso daqui, ó, select asterisco from cidade e executar, olha a forma como ele me retorna. Ele me retorna em forma de tabela, tá? Se eu colocar um where, por exemplo, o nome seja igual, sei lá, Jales, ele também vai me retornar em forma de tabela. Eu devo ter posto alguma coisa aqui para não ter Jales. Ué. Então tá, né? Que pau é esse? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se com o like vai. Por que ele não quer dar certo? Com Jales. Bom, de toda forma, o que interessa é a gente entender o conceito. Isso daqui me traz uma tabela em forma de tabela. Se eu usasse aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se com o ID vai. Se eu filtrar essa pesquisa, por exemplo, ó, ele me retorna em forma de tabela e assim por diante. Então esse select a gente fala que são tabelas virtuais, certo? Então qualquer consulta é uma tabela virtual. Se eu fazer um inner join, vir aqui e fazer aqui, ó, inner join estado, certo? E aí falar onde eles se ligam, né? Cidade ponto id underline estado sendo igual a estado ponto, deixa eu ver qual que é o nome aqui, id. Mesmo que seja um inner join, né, no caso um select mais avançado, o retorno é em forma de tabela. Então a gente chama isso de tabela virtual. Tá, voltando aqui então para a apresentação. A tabela virtual é uma tabela resultante de uma consulta efetuada em uma ou mais tabelas, como eu acabei de mostrar para vocês. Aquela visualização então que o banco nos traz, a gente chama de tabela virtual. Útil para visualizar uma tabela que agrupa informações que precisamos referenciar com sequência. Então, uma visão está sempre atualizada se modificarmos registros nas tabelas, de que a visão depende, e a visão é atualizada automaticamente. Já vou entrar nessa parte aqui, vocês vão entender certinho o que vem a ser uma visão. Então, ó, vejam só, quando eu falo de visão em banco de dados, deixa eu voltar aqui para cá, eu falei para vocês que isso daqui é uma tabela virtual. A visão, ele vai armazenar
o resultado dessa pesquisa como uma tabela no banco de dados. É isso. Professor, mas espera aí, então eu vou tornar isso daqui uma tabela? Exatamente. Mas e aí, ele vai ficar aqui em tables? Não, ele não vai ficar aqui em tables, ele vai ficar aqui, ó, em views. Tá? Quando eu vou utilizar uma visão, já vou chegar no ponto de montar a visão. Eu vou utilizar quando eu tenho consultas que elas ocorrem muito, repetidas vezes. E aí eu quero economizar espaço. Por exemplo, eu tenho um inner join de 5, 6 tabelas. E aí eu tô lá codificando, criando meu programa, eu tenho que inserir esse join lá no código várias vezes, não fica legal. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma view dentro do banco de dados e ficar verificando somente essa view, ao invés de ficar repetindo um select gigantesco. Então, na verdade, a view ela vem para armazenar o resultado de uma pesquisa, né, seja ela simples ou avançada, em forma de tabela. Tá? Como faz isso, a gente já chega lá. Então, veja só. As views então fica aqui, né, onde eu mostrei para vocês. E elas têm algumas características além das que eu já falei. Elas substituem consultas longas, como eu disse, e complexas por algo mais fácil de ser entendido e manipulado. Por quê? Porque a partir do momento que você cria uma view, ela pode ser manipulada como uma tabela qualquer, tá? Ela é utilizada como um elemento de segurança, até porque se ela é virtual, ela é uma tabela proveniente de pesquisa de outras tabelas. Você não está inserindo o código de consulta direto das tabelas no seu código, e sim de uma tabela virtual. Evita alterações na estrutura do banco de dados e tabelas. Isso daqui dá para a gente ver na prática, eu posso mostrar para vocês. Ela faz simulação de cálculos caso necessário, caso você queira simular algo e não quer alterar os dados que está no seu banco. Você pode utilizar uma view para fazer testes que você mantém a integridade do banco. Cria uma limpeza de código quando eu me refiro à aplicação, porque eu diminuo a quantidade de selects que eu coloco dentro de um programa. E tem a facilidade de manutenção no que diz respeito à consulta, que a gente vai entender na prática como isso funciona. Então, como é que eu crio uma view? Vamos lá. A sintaxe basicamente é essa daqui, ó. Create view, o nome da view que eu quero, a palavra as e aqui a consulta. Então vai ficar create view, nome da consulta, as, select, from e where. Então aqui está um exemplo prático, ó. Vamos supor que eu quero criar uma view e exibir o nome da cidade dos clientes que residem em Jales. Create view clientes Jales, onde, né, essa view vai conter selecionado o nome do cliente, a cidade da tabela cliente, onde a cidade do cliente for Jales. Eu não vou fazer esse exemplo, mas eu vou fazer algo semelhante. Então vejam só, criando uma view aqui no nosso banco para vocês verem como é que é fácil, como é que é simples isso daqui. Vamos supor que esse select aqui seja a view que eu quero criar, ou seja, eu quero que isso daqui se torne uma tabela no meu banco, uma tabela virtual aqui dentro de view. Então eu vou lá, coloco create view, o nome da view que eu quero, então eu vou chamar de teste, certo? Essa view as, mais nada, e o restante do código aqui, que é o meu select. Então venho aqui, ó, se eu executar esse código, tá, a coluna ID ela tá aparecendo mais de uma vez, então ele tá dando erro. Por quê? Se eu rodar somente esse inner join, ó, tem um ID aqui e um ID aqui. Então é outra coisa importante, na view ele não vai aceitar ID, nome de tabelas, nome de campos iguais, tá? Então eu vou ter que alterar. Bom, eu vou fazer aqui a alteração rapidamente aqui para mostrar o exemplo, mas
nos bancos que eu for passar para vocês para mexer com view, no caso, eu já vou tomar esse cuidado, tá? Então eu vou colocar aqui o underline este de estado, certo? Vou salvar, mudei o nome, deixa eu executar aqui de novo, underline este, dessa forma, executando aqui de novo. Então agora deu certo, eu não tenho mais nenhum nome igual. Na hora que eu executar aqui, ó, tem sim, tem um nome, deixa eu ver aqui, nome, vamos alterar então também. Underline este, salvei, agora sim, executado, não tem mais nada igual. Agora, olha só, criada view com sucesso. Então, se eu expandir aqui, ó, esse view, deixa eu dar um refresh aqui no banco. Se eu expandir, olha aqui, ó, a view teste aqui, ó, com todas as colunas do meu select, ó, ID, nome, estado, cliente estado, nome estado, sigla. Então, peraí, isso daqui que estava aqui, ó, nesse select aqui, eu acabei de criar uma tabela que não fazia parte da solução de tabelas inicial do meu banco, mas eu criei de maneira virtual, porque pode ser que essa tabela aqui ela seja muito utilizada. E aí, a partir de desse momento, eu consigo manipular essa tabela aqui, teste, como se fosse qualquer outra. Vejam só, ó, se eu vir aqui, select asterisco from test, ó, nem deu erro, ó, já mostrou as mesmas coisas. Olha que interessante. E mais, se eu vier aqui, ó, aqui em teste, aqui eu não vou conseguir mudar os dados. Tanto é que eu clico aqui em teste, eu faço assim, ó. Aliás, aqui em teste eu consigo mudar esses dados. Por exemplo, ó, Fernandópolis eu vou colocar só Fer. Vou dar um OK. Veja só, ó, ele não muda. Ó, tá com cadeado. Professor, por que ele não muda e tá com cadeado? Porque essa tabela ela é alimentada pelos dados das tabelas originais. Então, para mim mudar um dado daqui de dentro, eu teria que vir aqui, ó, na cidade e alterar aqui os dados. Então, vim aqui, ó, e colocar Fer, por exemplo. Vou dar um OK, ó, Fer. Salvei. Olha só que interessante. Agora, se eu voltar aqui e mandar executar de novo esse select, vocês vão ver que aqui vai mudar para Fer. Mas espera aí, professor, você mudou na cidade, você não mudou na minha trigger, na minha view. Exatamente, essa é a ideia, ó, Fer. Na hora que eu mudo lá, ele já se atualiza aqui automaticamente. Vocês conseguiram compreender, galera? Eu preciso do feedback de vocês. Vocês conseguiram entender o que é uma view? Vocês conseguiram visualizar? E vocês perceberam a facilidade que é criar uma view? Olha isso, essa linha aqui de código. E tem essa particularidade, né? Que não pode ter nomes iguais de campo. Galera, e a utilidade de uma view? Vocês estão falando que entenderam de boa. E a utilidade de uma view? Vocês conseguiram enxergar qual que é a utilidade dela? O mais importante é isso. Porque vejam só, olha só, para mim gerar isso daqui, ó, olha o tanto de código que eu tinha que fazer. E se eu for aumentando aqui, se eu ligasse o banco inteiro, ia ser um código gigantesco. E para mim usar a view, olha somente o que eu tive que fazer. Somente isso. Então a view ela vem para facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? E aí, como eu consigo alterar os dados da view? Alterando os dados da tabela original, tá? Então sempre alterando os dados da tabela original, eu acabo alterando da view. É isso.
Basicamente uma view é isso. Professor, e se eu fizer uma inserção numa view? Vamos fazer um teste? Insert into teste. É que essa view aqui é meio grandinha, mas vamos lá, né? id, vírgula, nome, vírgula, id underline estado. Vou fazer aqui que vale a pena o teste. id underline este, vírgula, nome underline este, sigla, né? E aí aqui eu vou pôr os valores. E vamos lá então, vamos definir os valores que eu vou inserir. Vamos inserir uma de número 5, uma nova cidade, né? Cujo nome dessa nova cidade seja, por exemplo, Votuporanga. O ID do estado dela então é São Paulo, vou colocar o estado 1. O estado que ela vai se ligar então é o 1 também. O nome do estado aqui eu vou pôr São Paulo. Na verdade cadê? O acento, deixa eu colocar exatamente como tá lá. E a sigla, vírgula, eu vou colocar a sigla SP, exatamente como tá ali embaixo, né? Vamos fazer aqui um teste. Então, ó, tô inserindo Votuporanga. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Não pode ser inserida a view teste. A view não selecionada. A view que foi selecionada. Tá. Olha só, ele não permite a inserção em view. Então veja só, os dados eles estão realmente protegidos usando view. Por isso, galera, que lá no slide fala que é uma forma de segurança, que é uma forma de melhorar a segurança do código, dentre outras coisas. Porque quando eu trabalho com os dados dentro de uma view, eu praticamente não consigo alterar, não consigo inserir, não consigo remover, não consigo fazer nada com eles, porque eu preciso trabalhar nas originais. Então, se eu trabalho lá no código com view, quer dizer que eu estou protegendo os dados originais. Uma prova está aqui, ó. Tentei fazer uma inserção e não consegui. Ele dá erro. Então, vale o teste, que é para vocês verem que apesar dela ter as características de uma tabela, né, ou fazer um select dentro dela, eu não consigo manipular os dados de dentro dela. Para mim manipular os dados de dentro dela, eu tenho que ir nas tabelas originais, as tabelas que compõem ela, ou seja, cidade e estado. Acho que ficou claro, né, galera? Deu para visualizar bem, né? Bom, voltando então aqui para a apresentação, essa de view ela é bem curtinha, porque view na verdade é um assunto bem simples. Então, como cria view eu já mostrei para vocês. Você pode usar condição, no meu caso eu não utilizei nenhuma condição, mas poderia usar, né, no select. Tudo que a gente já usou em select até agora você pode trazer para view. Aí aqui para visualizar eu já mostrei para vocês, faz um select e usa o nome da view como se fosse uma tabela. E agora aqui para alterar uma view, tá? Então aqui, ó, como eu altero uma view, professor, eu quero mudar a view que eu criei. Você usa o or replace. Se você usar o or replace, você altera o select da view. Você pode mudar a view inteira. Vou dar um exemplo então aqui na prática. Então, ó, se eu vier aqui, ó, no meu banco, tá aqui, ó, a parte que eu criei a view, create view, e adicionar aqui o or replace, quer dizer, cria uma view ou create or replace view. Aqui tá o inverso, é assim. Ele vai criar ou vai sobrescrever a view teste com
alguma coisa. E eu falei, não quero mais que essa view aqui, ó, ela seja de um inner join. Eu quero que essa view seja somente disso daqui, ó. Somente com os dados de cidade. Então, ó, somente isso vai ter na minha view. Só isso. Se eu rodar isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá falando que eu não posso dropar as colunas de uma view. Pera aí, deixa eu ver aqui por quê. Assim, aí aqui tá uma das características da view, ó. Eu só posso alterar essa view para uma outra view que contém a mesma quantidade de colunas. Caso contrário, eu não posso. Então é uma das particularidades da view. Se eu for trocar, mudar o que está nela, eu tenho que mudar para algo que use as mesmas quantidades de coluna. No caso, como ela veio de um inner join, ó, que tem várias colunas, vai ficar ruim de trocar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova view para aplicar esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então eu vou lá, ó, create. Por padrão, eu já costume usar o or replace toda vez que for criar a view, porque isso daqui não vai mudar, ele cria do mesmo jeito, ele cria ou sobrescreve. Aqui vou chamar de test2 as e vou falar aqui, ó, select asterisco from, vou colocar aqui no caso estado, certo? Então aqui, ó, tô criando uma view chamada test2 que vai armazenar os dados de estado. Executei. Se eu mudar esse cara aqui, ó, para estado e executar, ó, tá aqui todos os dados de estado. Então, se eu vier aqui, ó, e mandar atualizar esse cara, olha só, ele agora tem o test2, que é as tabelas, os dados de estado. Agora, se eu mudar esse test2 para, vamos ver se tem a mesma quantidade de colunas aqui a cidade, 3 também, para cidade, e executar. Ele fala que não pode por causa do nome o nome da coluna. Para você alterar o conteúdo, tem que ser a mesma quantidade de colunas e os mesmos nomes de colunas que o novo select tem que trazer. Professor, então peraí, como é que você vai fazer isso? Eu vou vir aqui em estado, vou em propriedades e vou retornar o nome da coluna para id, para fazer com que funcione, para vocês verem. Então é cheio de regrinha, tá, galera, para usar isso daqui. Não tem todo uma quantidade de regras para fazer. Professor, mas você vai colocar exercício disso aí na prova? Não, falei no início que aqui é a vez. Eu escutei falando que essa matéria cai na prova, ou eu tô doida? Não. Eu tô doida, então. A partir dessa aula é conteúdo da V2. Tá, beleza. Fica tranquila. Ó, galera, então vocês estão percebendo, ó, que é cheio de restrição para mim trocar, ó. Ele não quer trocar porque ele fala que aqui, ó, coluna ID estado é diferente de D. Agora eu não sei porque que tá referenciando a ID estado, se eu não tô trabalhando mais com ID estado. Tô trabalhando com a tabela cidade. Deixa eu ver aqui. Sim, é aqui, ó. To id. Então o problema tá aqui. Propriedades. Então veja só, tem que fazer uma série de ajustes, ó. Qual que é o erro que ele tá dando, ó? Ele tá falando que para mim trocar, ó, para id, que aqui, ó, em cidade é id, mas aqui em estado é id underline estado, que foi o que eu coloquei porque não podia ter IDs igual. Para mim alterar essa propriedade para esse novo select, ou seja, trocar ela de estado
para a cidade, né? Para os dados de cidade, eu vou ter que ajustar o banco para o ID ficar com o mesmo nome. Então aqui, ó, deveria ficar com ID underline este. Aí vai dar certo, porque aí ele vai ter os mesmos nomes. Isso vamos ver, né? Se isso daqui, se é só isso. Ó, agora tem que se tornar nome este. Então dá um trabalho danado, tá? Ah, então se eu quiser, eu vou ter que vir aqui, propriedades, trocar o nome da coluna, nome, underline, este. Salvar. Agora vem aqui executar. Agora tem um problema sigla, ó, que no outro era ID, estado. Perceberam a problemática? Eu estou querendo mostrar aqui para vocês que, por mais que exista uma forma de alterar o conteúdo de uma view, você não consegue facilmente. Então aqui está outro parâmetro de segurança. Eu tenho que alinhar todos os nomes dos campos. Então aqui, ó, eu estou descaracterizando, né, esse banco aqui, porque eu estou mudando tudinho que tem dentro de cidade, somente para ficar igual o que está aqui. Então eu teria que mudar esse cara aqui para sigla, para conseguir alterar. Vocês conseguiram entender isso, galera? Ou ficou confuso? Por mais que seja então possível fazer uma alteração, ó, como está mostrando aqui, eu tenho restrições. Os nomes das colunas têm que ser todos iguais. Então, se eu quiser, por exemplo, alterar a consulta completa, como por exemplo, eu estou querendo fazer aqui, ó, que era cidade, que era estado, e eu mudar para cidade, não vai dar certo. O que eu consigo alterar é mantendo a mesma estrutura. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, teste 2 e mandar listar, né, ver os dados do teste 2, ó. Olha só, eu tenho nome do estado, sigla, tal. Beleza, o que eu consigo alterar aqui, professor? Então, a estrutura da tabela não, porque se eu quiser trocar aqui, ó, o select, não tá dando certo, porque a cidade, ela é outros nomes de campo e outros dados que tem nela. Para mim conseguir fazer isso, eu teria que ter todos os nomes iguais, igual eu estava te mostrando. Mesmo assim, você descaracteriza o banco, você tem que ir trocando os nomes. Não é ideal. Então, o que você vai conseguir alterar aqui no caso? As condições, no máximo, porque aí você mantém os mesmos campos e muda as condições. Então, por exemplo, se tivesse aqui estado, né? Como a gente já tinha falado, ó, ele executa aqui, aí eu posso colocar aqui um where. Deixa eu ver se não vai dar pau. Deixa eu criar um 3 aqui, que a gente já mexeu bastante nessa view 2. Por exemplo, aqui, ó, view 3, todos os dados da tabela estado, executou normal. Se eu vier aqui atualizar, oh Deus, espera aí, deixa eu fechar um pouco dessas janelas aqui para não ficar muito poluído pra gente. Se eu vier aqui atualizar, ó, tá aqui teste 3, ó, é a nova, com tudo de estado. Então, quer dizer que se eu der aqui um select no teste 3, eu acabei de criar a tabela virtual do teste 3. O que eu não posso deixar mais de trabalhar dentro dessa view com essa tabela de estado. Esses dados vão ter que permanecer. O que eu posso fazer é alterar esse select que manipula esses dados, mantendo essa mesma quantidade de coluna. Então, por exemplo, usar um where id seja igual a 1. Professor, mas isso daqui eu estou fazendo o quê? Estou mudando, ó, mudou normal, só que agora, na hora que eu vejo os dados que estão aqui, ó, só vai ter uma informação, que é do id igual a 1, ó, porque o select que monta essa view tem essa estrutura. Não consigo alterar isso. Então vejam só,
eu não consigo mudar o tipo de tabela que eu estou trabalhando. Uma vez que eu crio a view para uma tabela, ela vai existir para aquela tabela o resto da vida dela. O que eu consigo alterar de uma para outra são as condições, desde que eu mantenha a mesma quantidade de colunas e nomes que ela possui. Se eu quiser voltar como estava, tirar o where, ela vai continuar tendo ID, nome, estado e sigla, só que agora ela vai ter tudo que tinha antes. É perfeitamente possível, não dá pau, eu posso executar e volta igual estava antes. Quando eu tentei mudar a estrutura, uma view criada para ter ID, nome de estado e sigla, para, por exemplo, cidade, que apesar de ter 3 colunas, são colunas com itens com nomes diferentes, ela dá pau porque eu estou mexendo na estrutura da minha tabela. E aí eu já não posso mais. O que eu posso mexer e editar quando eu mexo com uma view é o tipo de condição, a forma como ela foi feita, as condições que ela tem. Ficou claro isso, galera? Esse conceito de view a gente vai usar mais para frente, tá? Então aqui eu preciso que fique bem claro isso. Dá um feedback aí, galera. Vocês conseguiram visualizar o que eu estava querendo mostrar aqui? Sim? Bacana. Então, resumindo, uma view, ela é uma tabela virtual que eu armazeno no banco. Ela vem na intenção de economizar código, tá? É uma das intenções dela, mas principalmente gerar segurança, porque ela não deixa os dados serem alterados, nem na base dela, né? nem nas tabelas que formam ela e nem nela própria. E para mim alterar algum dado dela, eu tenho que alterar na tabela de base. Outra característica é que quando eu vou fazer alguma alteração em uma view, eu tenho que trabalhar com alterações no que diz respeito à consulta, mas não na estrutura da tabela. Por isso que quando eu tento trocar o select aqui de estado para cidade, dá pau. Eu só consigo alterar as condições. É isso. Isso não está aqui no slide, mas é basicamente isso. Bom, e aqui é como eu excluo uma view, tá? Eu uso um comando chamado drop view e o nome da view. Então, voltando aqui na prática, vindo para cá, ó, se eu quiser excluir a view 3, vou vir aqui, ó, vou usar drop view, o nome da view, teste 3, ponto e vírgula. Se eu executar esse cara aqui, ó, excluir com sucesso, na hora que eu atualizo aqui, ó, a teste 3 já não existe mais. Então, se eu tentar fazer um select, não existe. A mesma coisa eu posso fazer para 2 e para 1. Tá? Então, bem simples de excluir uma view. Inserção, alteração e remoção de dados. É possível, porém não recomendado. Galera, eu acabei de mostrar para vocês que na verdade não é possível. Vocês viram lá que eu tentei e não é possível fazer. Talvez em outros sistemas de banco de dados seja. O PostgreSQL ele não deixa, tá? Então quem mexe aí com MySQL, se quiser dar uma testada, os códigos são os mesmos. Porém tem algumas particularidades cada banco. No caso do PostgreSQL não é possível alterar, remover ou excluir dados de uma view, tá? Ele não deixa alterar a estrutura da tabela, por questões de segurança que eu já expliquei anteriormente. Bom, então aqui está falando, né, que você poderia fazer um insert int, mas como vocês viram lá na hora que a gente testou, ele não deixou. Então aqui praticando, né? Para os exemplos será utilizado o seguinte modelo: vendedor vende produtos. Aí aqui está a estrutura da tabela vendedor, estrutura da tabela produto e o vende, que é a relação. Aí está fazendo aqui uma situação, né, que é um problema para ser resolvido. Então você tem essa situação aqui, aí lendo aqui: devido a todos os funcionários de estágio RH de uma empresa. Ah não, tá.
Aqui seria para a gente praticar, fazer alguma coisa na prática, criar uma view contendo isso, tá? Como você já tem bancos prontos, eu não vou ficar mandando vocês criar todos esses um banco novo, tá? A gente vai trabalhar no banco pronto que a gente tem, pelo menos para view, certo? Então a gente vai fazer já alguma coisa na prática sobre view em cima dos bancos que a gente tem. Então ignora essa parte aqui do slide. E aqui é outra situação, problema também, ignora essa parte aqui. Sobre ainda os benefícios das views, né? Digitação de consultas repetitivamente é desnecessária quando usa view. As consultas não são perdidas, na verdade elas ficam armazenadas em forma de view. Facilita a utilização de consultas complexas, porque você cria aquele inner join gigantesco uma vez só, guarda em forma de view e aí para usar fica mais fácil. O código é limpo, né, com o uso de view, porque menos linha de código. E permite atribuir visualizações restritas às pessoas não autorizadas. Quer dizer, quem não é autorizado não pode acessar as tabelas de origem da view, então os dados eles são restritos. Eles não vão poder ser alterados, nem removidos, nem nada disso. Bom, na prática então é isso. Vocês conseguiram entender como cria e como exclui uma view, né? Vocês já falaram aí. Então é o seguinte, façam uma view aí, galera, que tenha todos os dados dos clientes e das cidades onde eles moram. Dá alguns minutinhos e aí a gente corrige. Aliás, vou fazer com vocês e aí a gente pensa em outro. Porque aí eu quero falar como pensar na hora de fazer uma view. Deixa eu excluir essas daqui. Fazer com vocês, que acho que vai ser, para quem ainda não pegou, vai ser melhor. E aí depois eu passo um outro. Olha só, presta atenção, galera. Eu falei todos os clientes e as cidades que eles moram, né? Então vamos lá, select. Como eu resolvo o problema? Eu vou vir aqui, vou olhar, né? Tabela cliente, tem o ID de cidade. Tabela cidade, tá aqui, né? Eu consigo relacionar um com o outro. Como eu resolvo isso? Se a gente lembrar da matéria anterior, a gente resolve isso com inner join. Junta essa tabela com essa, tá resolvido, né? Então vou colocar aqui um asterisco from cliente inner join, no caso cidade, onde cliente.id underline cidade seja igual a cidade.id. Então tá aqui, né? E se eu executar isso daqui, eu vou trazer todos os dados de cliente e de cidade. Select, eu devo ter selecionado a menos. É que eu tinha alterado, né? Aqui, ó, para ID. Não dei refresh no banco. Agora vai dar. Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó, todos os clientes e as cidades, né, que ele mora. Deixa eu retornar aqui o nome de Fernandópolis aqui para ficar certinho, ficar mais bonitinho, né? Pronto, agora na hora que a gente voltar aqui, né, se a gente executar de novo, vai estar certinho, ó, Fernandópolis. Aí eu quero o nome dos clientes e das cidades que eles moram. Como é que eu faço isso então? Nome, vírgula, nome. No caso, como eu tinha alterado aquela hora, ó, com underline este. Vou manter, tá? Porque aqui o caso não tá na alteração. Tá aqui, ó, o nome dos clientes e nome das cidades. Bom, eu quero armazenar isso daqui então numa view. Como eu faço? Create view. Você pode usar
or replace aqui. Eu aconselho, porque se for fazer alguma alteração, depois você pode utilizar esse mesmo código. Vou colocar aqui cliente underline cidade. Legal, tá feito. Se eu executar, deixa eu ver aqui, erro select. Ah tá, faltou a palavra as. Agora sim, ó. Criei a view. Se eu minimizar aqui, ó, trazer para cá, dar um refresh aqui, ó. Tá aqui, ó, cliente underline cidade com as colunas nome e nome e estado. Se eu usar aqui um select, ó, agora usando cliente underline cidade, select asterisco from cliente underline cidade, asterisco from cliente underline cidade, vai vir todos os dados que eu fiz com esse select aqui usando o inner join, de uma forma bem mais simples, certo? Se eu quiser excluir esse cara, drop view e o nome da view, cliente underline cidade, ponto e vírgula. Vou aqui, dropei. Agora esse daqui, ó, já não funciona mais, porque a view já não existe mais. Olha lá, já sumiu. Tranquilo, né? Muito fácil de usar, né? Se eu executar esse código aqui de novo, eu crio a view novamente, tá? Se eu quiser alterar aqui a view, já tá com o replace, ó. Ah, criei a view. Agora funciona novamente, ó. Agora eu quero alterar isso daqui para vir todos os dados. Eu acho que ele não vai deixar porque vai mexer na estrutura da tabela, mas vamos deixar. Vamos testar. Aqui, ó, olha lá, ó. Ele não deixa porque mexe na estrutura da tabela, mas vamos pensar que você quisesse aqui alterar alguma coisa, por exemplo, deixa eu fazer aqui um select para a gente ver uma situação aqui diferente, colocar um where nome seja igual, aí aqui no caso Cajibrina. É lá, executou normalmente. Se eu mandar executar, só vai ter um registro. Sacaram? Agora é a vez de vocês. Vamos lá, vou passar aqui uma nova ideia aqui para vocês. Tragam todos os produtos e os fornecedores desse produto e criem em forma de view. Criem uma view chamada fornecedor underline produto, que contenha todos os produtos e os fornecedores desses produtos. Aí lá, galera, uns 10 minutinhos, só pra praticar. Aí depois eu resolvo aqui com vocês.
Deixa eu ver. Ô Robson, deixa eu ver aqui. Descrição e o fornecedor. Também é a descrição? É. Nesse caso aí vai, hein? Não, para criar view eu acho que não vai ser necessário não, viu? Acho que criar ele vai criar de boa. É para alterar que vai dar trabalho. Mas aí a gente não vai fazer alterações. A pergunta, vamos lá. Trazer em uma view, né? Montar uma view que contenha todos os produtos e os seus fornecedores. Quer ver? Vou fazer aqui o... Crie uma view que contenha todos os produtos e seus fornecedores. Pensa primeiro no select que resolve, depois coloca o código para criar a view. Mudar o ID? Não sei, cara. Deixa eu ver aqui. Pera lá. O duro é que aí eu vou resolver aqui a parada, né, pra vocês. Espera aí. Deixa eu parar aqui de apresentar. Aí depois eu volto aqui a apresentar. Tá. Deixa eu testar aqui, tô quase acabando aqui de testar.
Certo. Produto underline fornecedor. É, realmente, galera, dá problema com a descrição, né? Porque fica com os dois nomes iguais e aí devido a isso dá problema. Realmente, para funcionar tem que ir lá e mudar, né? Muda o nome lá do produto de descrição para nome mesmo. Aí vai dar certo. Realmente vocês têm razão. Não tinha prestado atenção nisso. Faz todo sentido. Se mudar para nome, aí funciona. Aí, ó, funcionou. Vocês conseguiram resolver aí ou quer que mostre aqui? Quem já conseguiu resolver? Bom, o Iago. Mais alguém, galera? Assim também dá, sim. Mudando, né? Usando o S, funciona assim. Dá também. Boa solução. Não tinha lembrado disso. Funciona também. Aí, ó. Quem pegar aí o código que o Lucas colocou aí, ó, resolve também. Ele solucionou, em vez dele renomear, né, o campo, ele usou aqui o asName, renomeando o nome aqui, ó, da descrição, e funciona do mesmo jeito, tá? Excelente solução. Dá certo também. Aí na hora que gerar a view, ela vai ficar com nome e não com descrição. Dá certo também. Show! Galera, eu vou pôr o meu aqui na tela, fazer as considerações, mas eu acredito que não tenha maiores dificuldades não, né? Estão conseguindo enxergar aí já a minha tela? Acho que sim, né? Aqui, ó, é o seguinte, ó, galera. Ou é assim, né? O que eu fiz aqui? Vim aqui e mudei aqui de descrição para nome, e aí aqui eu uso o nome. E dá certo, porque aí não vai ter dois campos iguais, né? Tá aqui, ó. Ou faz como o Lucas aqui falou, né? Mantém descrição e usa o S e troca. Exatamente como ele colocou aqui no código, também funciona. E para excluir, né? Se eu quisesse excluir, drop view e o nome da view. Não vou mais... Aqui não precisa de se estender demais, né? Porque excluir uma view é bem tranquila, né? É bem sossegado. Não tem muito o que dizer.
Então, basicamente, sobre views, criação de views e manipulação de views é isso. Relembrando então novamente. Uma view é o armazenamento de um select em forma de uma tabela virtual, tá? Ela vem na ideia de proteger dados, diminuir a quantidade de códigos, tá? Eu consigo alterar uma view somente quando eu não mexo na estrutura da tabela, ou seja, eu não quero diminuir nem aumentar o número de colunas, nem trocar os nomes das colunas. Então, basicamente, eu só consigo alterar uma view quando eu uso condições. É isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, galera? Aí mais para frente, a gente vai ampliar um pouquinho o uso de view, tá? Vocês vão ver que a gente vai atrelar isso daqui ao conceito de trigger. E aí vai mudar um pouquinho o conceito aqui. Continua usando view, continua sendo a mesma ideia, só que junto com outro conceito, tá? Essa parte aqui é bem tranquila, é bem fácil. Repetindo, não cai na prova só vai cair subselect e inner join, tá? Isso daqui já é matéria da V2. Vou fazer aqui a chamada, galera. Vou parar aqui a gravação, fazer